Olá! Hoje é sexta-feira, hoje é quinta-feira, dia 5 de agosto. Você está assistindo NQC, Nada Que Calar. Eu sou José Roberto Azambuja e estas são as principais notícias de hoje. Provas de fraude eleitoral vêm à tona e políticos cobram CPI do TSE. Conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos chega de surpresa ao Brasil para a reunião no Palácio do Planalto. Polícia Federal abre investigação contra vazamentos de documentos sigilosos pela CPI da pandemia. E Bolsonaro rebate ataque de Alexandre de Moraes e ironiza o inquérito das fake news. Segundo o presidente, a hora dele vai chegar. Eu estou aqui com Ricardo Roveran, Mauro Fagundes e de São Paulo, Flávia Ferronato. Boa tarde, Flávia. Oi, boa tarde a todos. Hoje a pauta está quente. Desculpem o atraso. Infelizmente o YouTube está com um pouco de instabilidade, mas se precisar a gente estende um pouquinho o programa. É isso aí, Flávia. Mauro Fagundes, boa tarde. Boa tarde. Hoje eu estou aperreado do juiz, hein? Vou logo avisando. Boa tarde, pessoal. Tem muita coisa boa para a gente conversar. A pauta está quente. Boa tarde, Roveran. Boa tarde, bancada. Boa tarde, o Mauro aperreado do juiz. E boa tarde, a Flávia e todos vocês que estão aí. E boa tarde ao Xandão do Bem. Xandão do Bem. Acolou. Gente, olha só a primeira notícia. O presidente Bolsonaro recebeu oficialmente na manhã de hoje o conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos, Jacob Sullivan. A visita tem como objetivo fortalecer a relação entre os dois países, principalmente nas pautas sobre infraestrutura, recuperação econômica e mudanças climáticas. O encontro não estava previsto na agenda oficial do presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, e foi divulgada pelo perfil oficial da Embaixada Americana. Mauro Fagundes, essa é contigo. Vamos fazer o seguinte, eu vou pedir para Flávia comentar primeiro, depois eu comento. Falou que ele estava todo quente. Fala aí, Flavinha. Eu vou comentar assim porque saiu uma notícia agora de jornais de Brasília falando que uma das propostas da vinda dos Estados Unidos, do secretário de Segurança aqui para o Brasil, além de todo o problema da América Latina, é uma negociação para que o Brasil não adote a Huawei como sistema 5G e, em troca disso, o Brasil teria o apoio militar da OTAN. Então, como a gente pode perceber, existe toda uma negociação muito ampla, muito maior do que só o Brasil. Os Estados Unidos está muito preocupado com o que está acontecendo na América Latina e toda essa influência da China no Brasil. Então, a notícia que tem de última hora, que acabou de sair, que esse teria sido uma das conversas feitas nessa reunião que foi fora de pauta. Ela não estava agendada para hoje, ela estava agendada para o início da semana que vem e foi adiantada a pedido da própria Embaixada Americana. Eu queria ser um mosquitinho para lá, estar e ouvir, Ricardo Roveran, o que esses dois senhores, Jair Bolsonaro e o senhor Jacob Sullivan, estão conversando. Vamos ser francos, né? Todas as vezes, historicamente, em que um país está para ser tomado por pessoas más, por ditadores, por pessoas que é melhor a gente nem comentar muito, que a gente sabe quem são e o que fazem. Nesses momentos quase que de caos, por assim dizer, são momentos onde os Estados Unidos geralmente entram na vida política, assim, na última hora, né, eles aparecem ali e falam, quer um conselho? Faz assim, faz assado, e vocês vão acabar escapando desse problema. Então, eu espero que não seja esse o caso, mas tem tudo para ser, porque pela primeira vez na história nós temos um ataque aberto de ministros de cortes superiores contra a presidência da República. Você vê absurdos acontecendo no Brasil, como ministros, juízes em campanha, né, fazendo campanha por pautas políticas legislativas. Seria mais adequado você dizer, por exemplo, o deputado Luiz Roberto Barroso, do PT ou do PCdoB, né, seria mais adequado, estaria mais dentro da realidade.
Então você tem os deputados Arlindo Chinaglia, do PT, você tem o Orlando Silva, do PCdoB, e o deputado honorário Luiz Roberto Barroso, cumprindo esse papel. Do outro lado, você tem o Alexandre de Moraes, sendo criticado por colegas como o Marco Aurélio Mello, por abrir o inquérito que o próprio colega Marco Aurélio Mello apelidou de inquérito do fim do mundo. E aí você quer dizer, a bagunça, né, como diria o Mauro, a cachorrada, a coisa está feia. E claro que nesse momento, né, nada melhor do que um país que já passou por esse tipo de coisa aparecer aqui e falar para o presidente, falar, olha, espero que não seja esse o caso, mas se for, é bem-vindo o conselho. É isso aí, Mauro. Bom, pronto. Isso, na verdade, o Roberto está falando, e a Flavinha também, pessoal, tem uma verdade profunda, só que ainda vou mais longe. Isso aí tem sim algo a ver, pelo menos na minha humilde ótica, com alguma ação norte-americana para combater. A gente lembra aquele negócio de ursal. Até onde eu sabia, quando eu escutei ursal pela primeira vez, eu pensei que era um plano geopolítico para transformar todo mundo em urso. Né? Aí eu fui verificar o que era. Não sei o que é que passa na cabeça desses bichos aí. Aí eu fui pesquisar e tudo, aquele negócio da União, né? Da República da América Latina, enfim. A grande pátria. Exatamente, a tal da grande pátria. Irmãozinho, é o seguinte, isso aqui foi uma palestra, inclusive, do Rio de 2009, né, sobre subversão, um ex-agente da ex-KGB. O que é que ele disse? Quando um Estado, um país, ele está próximo da crise entre a desestabilização e o estado de crise, não é incomum que o governante, então, receba a visita de um membro da CIA. Isso aconteceu, agora nós estamos vendo quem aparecendo no Brasil. Sendo que essa visita estava programada para daqui a 8 dias, salvo engano. E me aparece, então, ele todo lindão, todo maravilhoso, entrando lá de cavalo, lá no Palácio Planalto, para conversar com Jair Messias Bolsonaro. Eu não sei dizer o que é que quer dizer. Eu não posso dizer para vocês, nem sei o que é que está sendo conversado. Mas eu posso dizer o que não está sendo conversado. Não está sendo conversado nada que não interesse a liberdade dessa pátria. Nada que não envolva política e benefício para o povo. Disso vocês podem ter certeza. É isso aí. Podemos passar Posso dar para a break próxima? news? Opa, com certeza. Foi aprovada agora há pouco a privatização dos Correios na Câmara dos Deputados. Eu vou pegar mais detalhes, mas já a notícia que eu recebi agora é que acabou de ser aprovada. Que legal, uma boa notícia, né, Flávia? Excelente. Porque nós estamos aí, o Brasil está querendo avançar nas suas pautas que foram aprovadas pelo povo. O eleitor brasileiro aprovou em 2018 essas reformas através da eleição do presidente Jair Bolsonaro. E é isso que nós queremos, né? Nós queremos avançar, não é? Perder tempo com o CPI que não vai chegar em lugar nenhum, não convém pra gente, não é isso? Exato. Ô, Exatamente. Mauro, eu vou até dar o placar, porque isso mostra o tamanho do apoio do governo dentro da Câmara. Foram 286 votos a favor, a 173 contra. Salvo engano, dá um pouco menos que 3/4, né? Depois eu faço as continhas aqui direito. O presidente Jair Bolsonaro está com maioria para aprovar as verdadeiras pautas brasileiras, né? Não é só para isso não, para outras coisas também, mas vamos lá. Vamos seguir. Gente, é o seguinte, em entrevista à Rádio 93 FM do Rio de Janeiro, o presidente Jair Bolsonaro rebateu os ataques desferidos pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes. Abre aspas para o presidente da República. Não podemos continuar com ministros arbitrários. Fecha aspas. Segundo o presidente Jair Bolsonaro, o magistrado rasga a Constituição ao tentar intimidar autoridades civis e militares do Brasil e ameaçar jornalistas e formadores de opinião em geral. Em alerta ao ministro Alexandre de Moraes, Bolsonaro afirmou que a hora dele vai chegar. Isso é estupro. E ele quer baixar essa idade de 14 para 12 anos. Eu pergunto, eu tenho uma filha que está fazendo 11 anos agora. A partir do ano que vem, se alguém barbado tiver relações com ela, com 12 anos de idade,
Qual é o meu comportamento? Recorrer à justiça? Não adianta. Alguém acha justo isso? Agora, esse mesmo Barroso, que acha que uma menina de 12 anos pode ter relações sexuais com um adulto, que ela sabe que está fazendo, ele mesmo é contra a redução da modalidade penal de 18 para 16 anos. Isso é um pequeno retrato do que é o senhor Luiz Roberto Barroso. E muitos têm medo de criticar o Supremo porque não só ele, como Alexandre de Moraes, têm tomado medidas que fogem ao mínimo de razoabilidade. O senhor Barroso mantém preso um deputado federal que usou da sua liberdade de expressão, mesmo a grande maioria da população não ter concordado com os termos do deputado, ele é inviolável por suas palavras, opiniões e votos. O senhor Alexandre de Moraes acusa todo mundo de tudo, bota como réu no seu inquérito sem qualquer base jurídica, para fazer operações intimidatórias, busca e apreensão, ameaça de prisão ou até mesmo prisão. É isso que ele tem fazendo. E a hora dele vai chegar, porque ele está jogando fora das 4 linhas da Constituição há muito tempo. Eu não pretendo sair das 4 linhas para questionar essas autoridades, mas acredito que o momento está chegando. Não dá para continuarmos com um ministro arbitrário, ditatorial, que não respeita a democracia, que não leu a Constituição, ou se leu, aplica de acordo com o seu entendimento para cada vez mais agredir não só a democracia, bem como atingir os seus objetivos dessa forma. Isso é inadmissível numa democracia. E quero repetir aqui, se o povo paulistano achar que eu devo comparecer à Paulista daqui a 2, 3 domingos, irei com o maior prazer. E seria mais um recado para aqueles que ousam estar à margem da nossa Constituição. E ele fez um absurdo agora, me colocou como réu naquele inquérito fake news dele. O inquérito é nome de fake news, mas fake news é o próprio Alexandre de Moraes. Ele é mentira em pessoa dentro do Supremo Tribunal Federal. Repito, o que eu mais quero é harmonia, é paz, porque a população tem muita coisa que precisa do governo federal para poder viver com dignidade. E, lamentavelmente, a atitude desse homem, juntamente com o outro, Barroso, tem nos tirado um tempo enorme para que possamos bem trabalhar para o futuro do Brasil. É uma fala muito forte do presidente Jair Bolsonaro, né, Roveran? Essa entrevista que ele concedeu à Rádio 93 FM do Rio de Janeiro, falou que a própria mentira dentro do STF, falando isso a respeito do ministro Alexandre de Moraes. Como é que você enxerga esse momento em que há esse debate? Em primeiro lugar, eu quero parabenizar aqui os colegas da imprensa aí, que fazendo excelente trabalho, a Rádio 93 FM do Rio de Janeiro, Rádio Carioca ali, né, porque geralmente onde o presidente Bolsonaro fala, em seguida vem o judiciário pressionar. Né? Agora, o Bolsonaro dizer que ele é a própria mentira dentro do STF, o presidente não é conhecido como mentiroso. Se ele disse isso, e ele disse isso, é porque alguma carta ele tem na manga dentro desse baralho aí, desse jogo que é uma verdadeira loteria da Babilônia. Né? Ou seja, todo mundo parece que sabe tudo, e quando você vai ver no final das contas, aqueles que estão gritando e ameaçando, e falando, e dizendo, e propondo e não sei o quê, no final das contas, eles são mais errados do que todos. Haja visto o cenário que nós estamos assistindo na CPI, onde pessoas que estão sendo acusadas de toda sorte de crimes são aqueles que estão julgando, são aqueles que estão investigando pessoas e não conseguem encontrar coisíssima nenhuma, a não ser criação de narrativas, a não ser emulação do idioma a favor de tentar acusar uma pessoa, de manchar a imagem de uma pessoa. 90 dias já passaram, nada aconteceu, e você vê que agora essa do Moraes aqui com o Bolsonaro, quer dizer, incluir o presidente no inquérito das fake news, que já tanta dor de cabeça deu para esse país, desde a abertura pelo Dias Toffoli em março de 2019. Exatamente. Então, até aqui, nada foi encontrado. Então, desejo boa sorte ao Xandão do mal, né? A gente tem o Xandão do bem aqui,
Não vai te converter pro mal, não, viu? E é isso, pessoal. É isso. O Bolsonaro está dizendo que a justiça vai ser feita, que vai ter um acerto de contas aí. É isso aí, de São Paulo, Flávia Ferronato. Flavinha. Rov, eu queria só esclarecer e falar quais são os crimes que o Bolsonaro está sendo acusado e que poderiam dar a ele 46 anos de cadeia se fosse condenado em todos. No inquérito, o Moraes apontou 7 crimes previstos pelo Código Penal: calúnia, difamação, injúria, incitação ao crime, apologia ao crime, associação criminosa e denunciação caluniosa. Outros 3 crimes previstos na Lei de Segurança Nacional também estão sendo imputados, que são emprego de violência ou grave ameaça à ordem, o regime vigente ou o Estado de Direito, fazer em público propaganda de processos violentos ou ilegais para alteração da ordem política ou social e incitar a subversão da ordem política ou social. Além disso, existem violações previstas no Código Eleitoral, que é da causa a instauração de inquérito policial, de processo judicial, de investigação administrativa, de inquérito civil ou ação de probidade administrativa, atribuindo a alguém a prática de crime ou ato infracional de que se sabe inocente com finalidade eleitoral. A gente sabe que tudo isso, e o próprio Bolsonaro vai dizer, já já a gente vai passar o vídeo, é para tornar o Bolsonaro inelegível. E ainda, dependendo da corda, da maneira que está sendo puxada, ainda ele pode pegar 46 anos de prisão. Mauro Fagundes. Muito bem observado. O que é que a gente vem falando? Vão colocar Jair Messias Bolsonaro, de alguma maneira, calçar com associação criminosa. O que é associação criminosa? 3 ou mais pessoas se reúnem para cometer crimes. Mauro, o que é que a pena não é alta disso aí? Não, é não. Só que tem um detalhe. Associar-se com o intuito de tal já é crime. Você não precisa, então, praticar o crime. Se associar já é o crime. Na cabeça deles funciona exatamente assim. Só que tem um outro detalhe. Também vai calçar com essas imputações a prisão temporária. Não de Jair Messias Bolsonaro, jamais. Mas ele foi incluído aí também, deve ser ouvido. Todo mundo estava na live. Quem estava transmitindo, o perito, o ministro da Justiça, que é o delegado. Todo esse pessoal vai ser, ou seja, contra qualquer um deles pode ser decretado uma prisão temporária. Busca e apreensão. Aristóteles já dizia que o regime que menos dura é o autoritário. Sabe por quê? Porque ele é muito vil. Ele é tão autoritário que ele precisa utilizar a força coativa, a força estatal, demasiadamente, muitas vezes, o tempo todo. E isso vai enfraquecendo. Porque o povo, uma hora olha e fala, rapaz, já pegamos tanta lapada, se acostuma. Só que ao mesmo tempo que se acostuma, se insurge, meu amigo, um dragão. E aí, o negócio muda de figura. Só para finalizar, o que eu vejo aqui é muito simples. Se a hora de Xandão vai chegar, pois é porque a hora do Barroso já chegou. É isso aí. Vamos para a próxima? Posso dar break news? Claro. Hoje estamos cheios de break news. Após diversas negociações para tentar adiar a votação hoje do parecer do voto auditável lá na comissão, foi marcada para 6 horas, através de um pedido do Lira, que pediu para ser votado rapidamente, ainda hoje, o parecer, e segundo Lira, mesmo se não aprovado, ele vai levar sim ao plenário, já que o parecer é uma mera indicação, ele não é terminativo. O parecer é um mero relatório, onde a comissão indica se ela entende que deve ser aprovado. Você ficou mudo. Flavinha, você está
O seu Opa, áudio desculpa. desapareceu. Não, o YouTube está me calando às vezes, mas tudo bem. O Lira falou que pediu para ser votado hoje porque ele, apesar do parecer, mesmo sendo negado, mesmo perdendo hoje na comissão, ele é um mero indicativo, aquilo que a Bia Kicis explicou ontem na live. Ele vai ser levado a plenário e no plenário, muito provavelmente, segundo a própria Bia, ele será aprovado. Então, foi marcada para hoje às 6 horas a votação. Ok, Flávia, muito obrigado. Flávia Ferronato falando direto de São Paulo. Mauro, você disse a respeito da associação criminosa. Sim. E eu me lembrei que diversas vezes, coisas parecidas, mas não tão claras quanto essa live do presidente. A live do presidente, vamos falar a verdade, todo mundo falando que não tinha prova, ele veio e mostrou provas, que aliás não foi só ele que mostrou as provas, o canal CNN no Brasil também apresentou provas de que aconteceu invasão por hackers nas urnas eletrônicas de 2018. Isso não é mais novidade, a prova está aí, as provas vieram à tona. E o presidente apenas fez uma live mostrando isso. Mas eu me lembrei, quando você falou, Mauro Fagundes, que, por exemplo, eu já vi diversas lives que me parece associação, não sei, eu não entendo, por isso que eu vou perguntar para o especialista, o Mauro é da área do direito, me parece parecido com esse negócio de associação aí criminosa. Por exemplo, eu já vi Gilmar Mendes, ministro do STF, reunido com o pessoal do MST, fazendo ali uma live, falando de invasão de terra, Eu já vi o Randolfo Rodrigues, do Amapá, o senador, instigando as pessoas do MST a sair nas ruas e fazer balbúrdias e quebradeiras. Eu já vi muita gente do STF fazendo live. Não fica parecendo a mesma coisa? Assim, será que eles não podem ser enquadrados também numa lei, alguma coisa assim? Não, tem uma associação, só não sei para que é. Pode ser a Associação dos Magistrados Unidos pela Internacional Socialista. Pode ser que seja. Por isso que eu não recrimino ninguém que diga que a corte bolivariana está instalada no Brasil. Eu não recrimino de jeito nenhum. Porque Então, assim, não, eu não recrimino. Por quê? Porque eu entendo que tem um grupo dentro do STF, sim. Esse grupo, viu, Alexandre? Tem um grupo aí difamando o STF, acabando com a imagem do STF, cometendo crimes. Está lá aí dentro do STF, alguns de vossos pares, se Vossa Excelência está incluso ou não, pelo menos na análise jurídica dá para perceber claramente que isso aí merecia ser investigado. Devia ter a CPI da CPI do Alexandre de Moraes, né? Pelo menos a CPI, a tal da Lava Toga, agora tem a CPI do TSE. É complicado, mas só para terminar o que eu vou falar aqui, é estranho, o povo tem direito de desconfiar, excelência. Sabe por quê, excelentíssimo senhor, magistrado, doutor Alexandre de Moraes? Por que a sua esposa, segundo a revista Oeste, trabalha aqui em 18 processos que tramitam no Supremo Tribunal Federal? Ah, não, ela não trabalha, desculpa. Ela só atua em 18 processos, porque, segundo informações constantes da revista do Oeste, a Viviane... Dona Viviane, ela dirige a Baci Moraes, Sociedade de Advogados, lá no Jardim Europa. 18 processos, ministro aí. Ela dirige a sociedade, mas não atua no processo. Então ela manda em quem atua no processo. É complicado demais, meu irmão. Mas tudo bem, vamos seguir. As coisas estão cada vez mais claras. Ainda nessa entrevista... Posso continuar? Posso só dar... Claro, Desculpa, a break news é contigo. Hoje está com muita break news e a coisa está realmente andando rápido. Até, Zambuja, para responder a sua pergunta, o deputado Eduardo Bolsonaro acaba de tuitar que ele está representando o ministro Barroso ao Alexandre de Moraes para que o ministro Barroso, assim como o presidente Bolsonaro, também seja incluído no inquérito das fake news. Então, numa atitude corajosa do filho do presidente, agora vamos ver qual vai ser a postura do Alexandre de Moraes com o seu colega ministro Luiz Roberto Barroso. Além disso, tem uma notícia também que saiu agora há pouco, que a polícia está investigando o governador João Dória por ter comprado 104 milhões de reais em máscaras de empresa
ligado ao deputado Alexandre Frota. Como eu disse, apoio ao Dória, apoio à terceira via, não é por almoço grátis. Que impressionante, impressionante. Você quer comentar a respeito do Dória? Eu fiquei tão aperreado aqui que eu não consegui entender direito. Quer dizer, então, que ele comprou 104 milhões em máscara de uma empresa ligada a quem? A esposa do Alexandre Frota. Meu Deus! Imagina a higiene destas máscaras. Né? Imagino eu. Então, a esposa do Alexandre Frota, Realmente. que foi abraçadinho lá, do Dória, vendeu as máscaras. Isso tem um nome e está vedado na Constituição, não tá, Flávia? Se eu não me engano, essa vedação, vou até dar uma olhada. Mas se não está vedado na Constituição, está na lei. Se não está na lei, está na vergonha da cara. Eu quero ver, agora eu vou grudar neste negócio, nessa investigação. Eu mesmo vou fazer minha investigação paralela. E se a Renan Calheiro não gostar, que se lasque. E aí a gente entende, Mauro, por que muitos deles lutaram para dispensa de licitação em época de pandemia na lei. A notícia foi dada pela Veja, tá? Não sou eu, seu juiz, que estou dando a notícia. Quem deu foi a Veja. Realmente. Olha, eu não sei o que fazer. Eu acho que é mais fácil você pegar o Congresso e as Assembleias Legislativas, os palácios. É só você jogar uma lona em cima e começar a cobrar entrada. Exatamente, pode botar o Dória na entrada, com as pernas, aquela calça dele que até hoje não me desce, não, parece que é embalada a vácuo, né? Puxa as pernas dele. Pois é, você joga a lona em cima, cobra ingresso e acabou. Sim, mas vamos seguir. Meus amigos, é muita notícia ruim que a gente tem que rir para não chorar, não é verdade? Ainda nessa entrevista concedida pelo presidente Bolsonaro à 93 FM do Rio de Janeiro, ele disse que o objetivo de tudo isso, desses inquéritos, dessas falácias do Alexandre de Moraes e de outras pessoas que parece não ter parceiros dentro do Congresso Nacional, como disse aqui o Roveran, gente do PT, do PSOL, do PCdoB. Então, esse movimento de alguns ministros do STF tem só um objetivo, de tornar Jair Bolsonaro inelegível para que Lula seja o presidente. Vamos ver o vídeo falando desse assunto. Mostrou a semana passada, disse que era fake news, que era mentira. Né? Aí o ministro Alexandre de Moraes, me colocando em inquéritos fake news. Não fala fake news não, Alexandre, mas fala em inquérito da mentira. Me acusando de mentiroso. Isso é uma acusação gravíssima. Gravíssima. Ainda mais um inquérito que nasce sem qualquer embasamento jurídico. Que não pode começar com ele. Ele abre, ele apura e ele pune. Sem comentário. Isso está dentro das 4 linhas da Constituição? Não está. Então o antídoto para isso também não é dentro das 4 linhas da Constituição. Aqui ninguém é mais macho que ninguém. Agora, mais democrata do que vocês, eu tenho certeza, eu e grande parte da população tem certeza. Ricardo Roveran. Hoje, agir dentro das 4 linhas da Constituição, né? Esse nome que surgiu agora, 4 linhas da Constituição, acho que a Constituição tem muito mais que 4 linhas. Mas, de qualquer maneira, agir dentro da lei, agir dentro da Constituição, está se tornando no Brasil um verdadeiro desafio. Você imagina que um presidente da República tem que dizer tem que dizer isso para um corpo legislativo, tem que dizer isso para um corpo judiciário, pelo amor de Deus. Pedir para que juízes, para que magistrados ajam dentro da lei. Pô, que ponto que a gente chegou? Depois, acho que a gente chegou no ponto final, não tem. Porque depois disso, quem mais que vai... Como é que você vai... Quando você chega no ponto de pedir para um juiz agir dentro da lei, como é que fica? O STF constitucionalmente deveria ser o guardião dessa Constituição, não é, Flávio? Gente, desculpa, o YouTube tá me calando aqui. Vamos lá. Quando se sai das 4 linhas, quando um inquérito é feito por uma pessoa que não poderia
se faz o inquérito, ela não pode julgar. No caso do Alexandre de Moraes, ele abre o inquérito, vota para incluir, como ministro do TSE, vota para notícia crime do inquérito que vai ser direcionado a ele. Depois ele admite a inclusão do Bolsonaro no inquérito sem questionar a PGR, sem pedir parecer da PGR antes da sua decisão. Ele vai julgar, ele manda prender, como no caso do Daniel Silveira, ele manda soltar, é tudo nas mãos dele, e isso é completamente inconstitucional. O inquérito por si só já é inconstitucional, então já saiu há muito das 4 linhas que o presidente Bolsonaro tanto fala, né? A ditadura da toga, segundo o presidente Bolsonaro tem falado. Qual que é a saída para isso? Ou volta todo mundo para dentro das 4 linhas, ou o presidente vai ter que jogar, sim, fora das 4 linhas. As notícias que a gente tem, conversando com fontes nossas em Brasília, minhas, as do Mauro e do Roveran, a tendência é que, se o STF não voltar a agir conforme a legalidade, conforme se estabelece a Constituição, o presidente Bolsonaro deve desrespeitar as decisões do STF, o que é muito perigoso. Acaba de sair a notícia também de que o ministro lá do TSE, responsável pela análise do compartilhamento de provas do inquérito das fake news com o TSE, negou acesso ao que foi compartilhado, tanto ao Luciano Hang quanto ao presidente Bolsonaro. Então, a gente está vendo que é realmente uma tentativa aí de se fazer tudo na calada da noite. Não pode a parte acusada saber o que ela está sendo investigada, o que já é ilegal. Os advogados não têm acesso ao que está sendo investigado para poder fazer a defesa, também é ilegal. E nisso a gente vai vendo uma sequência de ilegalidades que só vai arrebentando ainda mais a corda, se é que ela existe. Mauro Fagundes, aonde nós vamos parar desse jeito? Depende do que for feito. Porque assim, o presidente disse assim, ó, estão agindo fora das 4 linhas da Constituição. Muito bonito, Xandão. Muito bonito, meu cubano Barroso. Deixa eu lhe dizer uma coisa. O que é que resta a um presidente da República que vê, então, a sua nação tendo a Carta Magna violada? Não precisa agir fora, presidente, das 4 linhas da Constituição, jamais. Porque qualquer um que estiver agindo em prol da Constituição, em favor da Constituição, para salvaguardar a Constituição, não só pode, como deve e é obrigado, como servidor público, a fazê-lo para poder resguardar a Carta Maior, a Carta Magna, a Constituição Federal. A premissa máxima da própria Carta é a subsistência própria. Ela precisa existir. O Estado precisa estar ali, balizado por ela. Se estão querendo acabar com o Estado, violar a Constituição, não precisa nem meter o exército. Presidente, o senhor faz assim, ó. Não sei quem sou, eu sou meio doido, né? Eu estou dando conselho como presidente da República, eu só posso ser doido mesmo. O senhor pega a Polícia Federal, chama o seu ministro e fala, boy, é o seguinte, a PF está contigo, né? Pois é. Está aqui a norma. Não pode interferir, coisar a carta, a Constituição, abrindo inquérito. Isso é crime, não é crime? Pois é crime. Fala para os delegados investigar, verificar a análise formal. Se for crime, a PF tem que prender, ou pelo menos abrir a investigação, mandar para a PGR e tocar o cão. Agora, quando você está falando de crimes inafiançáveis, né? Aí o senhor olha, mostra para o ministro, aí o ministro vai chegar com o delegado da Polícia Federal e fala, opa, aqui, é flagrante, abre a investigação. É flagrante? Está cometendo crime? Tem que meter na cadeia. Com todo respeito e acato. A verdade é, isso é claro que se o delegado concluir que é crime, não precisa ceder se valer das Forças Armadas, porque senão, papai, aí fica simples. Olha, quer ver como dá certo? Alexandre de Moraes para prender um deputado que tinha... A garantia de um deputado, ela é um pouco bem similar à do magistrado, à do juiz, ministros.
Alexandre de Moraes chamou o exército para prender? Não chamou o exército. Ele agiu dentro das 4 linhas, foi nada. Porque o que antes veio de Alexandre de Moraes foi algo tenebrosamente criminoso. O que eu estou resumindo aqui é que ele usou a polícia para prender alguém fora do procedimento constitucional. E mesmo assim funcionou. E ainda diz que é o guardião da Constituição. Mas, agindo dentro da Constituição e pela legalidade, se o delegado concluir que a investigação está certinha, flagrante delito. É isso aí. Mais cedo aqui, eu falei que as provas de que as urnas foram fraudáveis vieram à tona. Ainda na live de ontem, o presidente Jair Bolsonaro e o deputado Felipe Barros apresentaram trechos de um inquérito da Polícia Federal aberto depois das eleições de 2018, com a comprovação de que os hackers tiveram acesso ao código-fonte das urnas eletrônicas. Vamos ver o vídeo em que o presidente fala isso. Aquele mesmo servidor que supostamente teve sua senha roubada responde ao delegado dizendo, abre aspas, devido a manutenções para solucionar travamentos nos firewall do TSE, a equipe da Global IP, uma empresa terceirizada, realizou reinstalação do serviço de gerência, não tendo o devido cuidado de não prejudicar os logs armazenados. Assim, informamos que o TSE não possui dados adicionais para repassar à Polícia Federal. Eu não acredito. É verdade? Apagaram Eu os sei arquivos. que não estou duvidando de você, porque eu li o processo. Essa parte eu li e entendi perfeitamente. Ou seja, o próprio TSE apagou os arquivos por onde andou o hack. O próprio TSE apagou os arquivos por onde o hack andou e estaria ali a prova onde ele adulterou, possivelmente adulterou. Agora, é um inquérito que o TSE tinha que dar prioridade máxima. Vamos resolver, vamos chegar no final da linha, vamos tapar os furos do futuro. Não fizeram nada. Simplesmente, desde novembro de 2018, se calaram. Se calaram. Ficaram quietinhos, botando uma pedra em cima. E agora a gente vê aquela série de pessoas que passaram pelo TSE assinando embaixo que o sistema é inviolável. O próprio TSE está dizendo que o sistema não só é violável, como foi violado. E, lamentavelmente, o próprio TSE, o mesmo funcionário do TSE, que tinha como pegar os arquivos log para entregar para a Polícia Federal e falar, olha, ele andou por aqui tudo. Dá para levantar agora onde é que ele mexeu. Se ele mexeu nos votos do Jair Bolsonaro ou não, se mexeu nos votos teu também ou não, pode ter sido mexido. Se um candidato, outro qualquer, achava que ia se eleger e não se elegeu, pode saber por aqui também. Porque esse hack, o que esse cara, onde ele chegou, no coração do sistema, segundo o próprio TSE, ele podia mexer em qualquer número. Eu quero ouvir os comentários a respeito desse áudio do presidente Bolsonaro, do nosso amigo Ricardo Roverã. Muito bem. Pois é. O presidente tem falado muito em agir dentro das 4 linhas da Constituição. E aí, o que é que nós encontramos? O deputado federal Felipe Barros, junto com o presidente, e agora, uma denúncia muito grave. O próprio TSE, né, aí, é claro que o tribunal não faz nada, o tribunal é o nome do prédio. Então, né, o prédio não faz nada, é só o endereço, um dado geográfico. Mas pessoas dentro do prédio, então, não vou dizer os ministros, porque eles são especialistas em direito e não em informática. Mas alguém ali, dentro daquele lugar, fez isso, apagou dados. Né? Para ministros que há tempos atrás estavam dizendo que como que funciona a monetização do Instagram, quer dizer, verdadeiras bestas quadradas, quando se trata de informática, quando se trata de atualidades. Né? A pessoa provavelmente não sabe como funciona um computador muito bem. Deve ter dificuldade para mexer até no Word. Então a gente não vai rir da ignorância alheia, mas uma coisa é certa. De quem seria, então, o interesse dentro daquele prédio a ser acobertado? E esta é a minha suspeita. Seriam, então, o que está dizendo, na verdade,
o Felipe Barros e o presidente Jair Bolsonaro. Quando analisamos o contexto disso daí, a conclusão que se chega é que há técnicos ali dentro, técnicos, né? Pessoas que mexem efetivamente com a máquina, que teriam algum interesse escuso. É o que eu chego, a conclusão que eu chego analisando essas palavras. E que esses técnicos estariam, então, em conluio com o seu ministro Barroso. Quando você pega o quebra-cabeça para montar, você vai chegar a um deputado do PT, o Arlindo Quinaglia, né? Essa é a pronúncia correta do nome dele, Arlindo Quinaglia, na Câmara, e o Orlando Silva, do PCdoB, sendo as vozes do Barroso. Mas aí a pergunta dentro do TSE com esse vídeo é: quem são os técnicos? Quem são os técnicos que estão, então, por trás desse negócio? Vamos ouvir agora a opinião da jornalista e advogada Flávia Ferronato. Fala, Flavinha. Eu vou responder, na verdade, opinar e orientar a todo mundo que está assistindo a ler uma matéria publicada pelo site Brasil Sem Medo, que entrevistou essa semana o criador da urna eletrônica lá em 1996. E ele fala o seguinte na entrevista: não existe ferramentas técnicas para identificar fraudes nas urnas eletrônicas. Vou repetir: não existem ferramentas técnicas para identificar fraudes nas urnas eletrônicas. E ele disse mais, ele disse cabalmente que as urnas eletrônicas são sim fraudáveis. Elas podem, apesar de muito difícil, elas podem ser sim fraudadas. Então, eu não sou técnica da área, eu dou a palavra para um técnico que foi um dos criadores da urna eletrônica brasileira. Mauro Fagundes. Certo. Eu acho que os dois pontuaram muito bem aqui. E a gente observa, então, que diz uma coisa: atingiram dados superficiais. Quais foram os dados? Por que não são expostos? Peraí, mas como é que eles podem saber que foram apenas dados superficiais se não tem log? Alguém que contou? É assim que funciona agora? Quer dizer que o perito disse que teve. Quem foi que apagou? Eu quero saber quem foi que apagou. Como contribuinte, eu tenho o direito de saber quem apagou. Quero saber se o presidente Bolsonaro, de repente, não perdeu essa eleição. Não é verdade? O pessoal tem direito de saber ou se ele não ganhou o primeiro turno. O contribuinte tem direito de saber. Eu tenho medo quando o Mauro fala essas coisas, porque eu não duvido da gente ler o tipo de notícia assim, ó. Haddad entra no Procon. Contra o TSE. Aí vai querer coisar e vai ver. Haddad teve 1000 votos hackeados, né, que votaram a mais para ele, que senão só teria o dele mesmo. Bolsonaro, de repente, ganhou com 97% da votação. Não sei. Mas nós temos que saber se de repente Haddad não teve mais voto. Vocês não acreditam? Tem que saber. O contribuinte brasileiro tem o direito de saber. Isso, para quem não está entendendo, é ao contrário, tá, gente? Pelo amor de Deus, que eu sei que não teve mais voto. Mas tem umas mentes doentes lascadinha da cabeça aí. Ai, Mauro, acho que a Haddad ganhou. Não acho. Tenho certeza que ele não ganhou. Óbvio que ele não ganhou. Mas se vale de um lado, vale de outro. Negócio que para convencer, para agredir e aborrecer o esquerdista, a direita, uma pessoa da direita, se você quiser aborrecer, você fala uma mentira. E se você quiser aborrecer alguém da esquerda, basta falar a verdade. É isso aí. Em 2018, isso não era novidade, a fraude, a possível fraude em urna eletrônica. A então candidata, na época, a deputada federal Joyce Hasselmann, que depois veio a se eleger, ela entrevistou uma fonte que disse ter tido contato com o hacker responsável por um suposto esquema de fraude nas urnas eletrônicas. Vamos ver o vídeo? Preste atenção no que diz o hacker, que entregou o número 1 do mundo, segundo minha fonte, o fraudador do sistema eleitoral. Em 2017, tive uma reunião com essa pessoa para tratar de um assunto comercial, de uma venda de um empreendimento, procurando investidores, que ele fazia uma fraude bancária, que tinha sido preso em outro tempo, 2005,
E depois conheceu, com o passar do tempo, ele conheceu um pessoal do PT, conheceu o pessoal do Lula, da Dilma, o próprio, uma pessoa do STF, lá que é o ministro. Isso são palavras dele, né? Isso que ele passou para mim. E nessa conversa, a gente marcou uma outra reunião para tratar desse negócio. E ficou muito superficial, né? Assim, naquele primeiro, me despertou a curiosidade. Na segunda vez eu conversei com ele, e aí que ele pegou e explicou como que funcionava. Que a fraude não era só nas urnas, né? Tinha aquela coisa do leilão, que era feito das urnas, que era na urna, isso era uma coisa que ficou no passado, que eles já faziam direto dentro do TSE, né? Dentro dos servidores onde que recebiam onde eram descarregadas as informações das urnas. E era lá que eles faziam as manipulações dos dados. Através de um software, de um programa. Isso, através de uma rotina dentro do servidor. Então é isso. E que ele tinha um contato, né, frequente com esse senhor aí. E esses contatos eram feitos onde? Em Portugal, na Europa. Assim, onde que eles tratavam não só dos negócios. Então, Flávia, quer dizer que a atual deputada federal Joyce Hasselmann está caindo em contradição, porque hoje ela diz que não existe isso, mas em 2018 ela entrevistou alguém, ou alguém passou um áudio para ela de uma fonte que diz que é possível sim. Eu acho que diante de tudo isso que a gente está vendo, a deputada Joyce Hasselmann deveria vir a público e apresentar quem que é essa fonte. Eu acho que ela deveria apresentar a Polícia Federal, até sigilosamente apontar quem é essa pessoa, até para saber se é verdadeiro o que foi falado aí, porque diante de tudo que a gente está vendo da postura da deputada, a gente pode desconfiar se é real ou não esse depoimento. Eu acredito que sim, que é real, mas eu acho que até para ela mostrar a sua transparência, ela deveria vir denunciar, né, e mostrar todo esse esquema que ela mesma revelou. A Zambuja tem uma notícia agora, de última hora, vinda direto do plenário do Senado Federal. O presidente Luiz Fux cancela a reunião entre os chefes de poder, entre os chefes de poderes. Ele cancelou a reunião que ele mesmo estava agendando entre ele, o presidente do Congresso, o Arthur Lira, e o próprio presidente Bolsonaro, e foi muito forte no que ele falou no plenário do STF. Agora eu vou falar para vocês, transcrever a fala que ele fez agora há pouquinho. O presidente da República tem reiterado ofensas e ataques de inverdades a integrantes dessa corte, em especial aos ministros Luiz Roberto Barroso e Alexandre de Moraes, sendo certo que, quando se atinge um dos integrantes, se atinge a corte por inteiro. Além disso, Sua Excelência, o presidente Bolsonaro, mantém a divulgação de interpretações equivocadas de decisões do plenário, bem como insiste em colocar sob suspeição a rigidez do processo eleitoral brasileiro. Diante dessas circunstâncias, o Supremo Tribunal Federal informa que está cancelada a reunião outrora anunciada entre os chefes de poder, entre eles o presidente da República. O pressuposto do diálogo entre os poderes é o respeito mútuo entre as instituições e seus integrantes. O ministro também pontuou que o diálogo eficiente pressupõe compromisso permanente com as próprias palavras, o que infelizmente não tem sido visto no cenário atual. Já vou comentar sobre essa decisão e essa fala do ministro Fux. Prezado ministro Fux, quem está jogando fora das quatro linhas não é o presidente Bolsonaro. Só se respeita quem se dá o respeito. Se os ataques estão sendo feitos, é porque os seus ministros, os ministros da corte que o senhor preside, estão agindo de maneira inconstitucional. O senhor mesmo sabe o quão inconstitucional é a prisão de jornalista, a prisão de deputado e a abertura de inquéritos simplesmente porque as pessoas são apoiadores do governo federal.
Ô, Ricardo Rovera, o Alexandre de Moraes e o Barroso diz que não tem prova, o presidente mostra a prova, mostra que alguém está mentindo e não é o presidente, e o Fux acha ruim, cancela a reunião, dizendo que atingiu toda a corte. Se atingiu toda a corte Só ou se tiver não... todo mundo envolvido, né? Não, se atingiu toda a corte ou não, eu não sei, mas o fato é engraçado, né? Esse vídeo é o hacker de onde? Portugal? É, Portugal. Não é lá que mora o Gilmar Mendes? Não, é Austrália. Não sei. Tô perguntando porque eu realmente não sei. De repente... Mas imediatamente pensa nisso, né? Imediatamente a gente pensa isso. Agora, não sei. Olha, pessoal, vamos entrar num acordo aqui. O ministro Luiz Fux, que é alguém que gosta de respeito, apreço, etc, muitas lambidas na cabeça dele, a gente diz o seguinte, pessoal, muitos cafunés feitos ali no cafofo do Barroso, a gente diz uma coisa, não é sério, parece engraçado, mas é sério. Olha, temos um deputado federal preso por gravar um vídeo. O que será que ele soltou um mantra que acaba com a democracia, né? Falou a palavra proibida pelos sábios hindus, não sei. Falar 3 vezes essa palavra parece Alexandre de Moraes de dentro da privada. Deve ser louco. Então, olha, vamos lá. Tem um deputado preso por gravar um vídeo e esse deputado tem um agravante que já foi paga a fiança do sujeito, ele continua preso. Aí, bom, aberrações à parte. O ministro que fez isso está lá dentro do Supremo. Fux falou alguma coisa sobre isso? Não, botou uma gravata verde que não combina com nada, foi gravar um vídeo inflamado. Com a caneta. Depois, a gente tem aqui um outro ministro em campanha permanente. O deputado honorário Luiz Roberto Barroso, juiz de oposição. Né? Esse é. Depois, você tem uma série de discussões dentro do próprio círculo ali do Supremo Tribunal Federal que vem desde antes da época do Joaquim Barbosa. Você lembra do Joaquim Barbosa dando comida de rabo nos ministros lá dentro? Ao vivo. Ao vivo, você lembra dessa época? Ao vivo, era bom. Ao vivo. Era bom. Só cala a boca aí. Simulacro também. Não, mas... Não, Vossa Excelência, né? Vossa Excelência, cala a boca antes que eu dou-lhe outra de lado aqui. Jagunço. Enfim. Aí, com este cenário que nós estamos vivendo, o Fux vira lá e até imagina se ele lendo, né? E agora eu e o Bolsonaro não vamos mais nos reunir, porque numa dessas não dá certo. Você pensa, olha que absurdo. Ah, que legal. Ah, eu quero ser respeitado. Que bom. Vamos, já que você quer ser respeitado, vamos fazer assim, ó. Honrarás a Constituição. Cumpre esse mandamento aqui, você vai ser respeitado, benquisto, carregado nos ombros, chamado de mito e não sei o quê. Mauro Fagundes. Eu acho engraçado que a forma mais irracional de tentar compor um conflito é cancelar a reunião pela paz. Eu acho isso de uma irracionalidade absurda. Chega a ser de uma estupidez oceânica, né? Nossa, a estupidez foi maior que o oceano. É complicado porque eu até entendo. De repente eles estão lá, reunidos. Fux, deixa eu te dizer, tem a reunião hoje, né, cara? Eu tava pensando aqui, Bolsonaro falou um negócio de manhã, eu não gostei, não. Eu acho que vai dar ruim. Aí o outro, que eu não vou dizer, não vai dizer assim, nossa, Fux, eu acho que vai dar cadeia, viado. Eu acho melhor cancelar esse negócio. Eu tô brincando, pessoal, mas você observa aqui. Não se trata de lutar pela paz. Ficou muito claro agora nas palavras que muito bem lidas pela Flávia, que é o que o Fux está dizendo ali. Ele está dizendo claramente, ó, nós estamos dispostos a fazer a paz. Mas como o Bolsonaro se colocou como nosso inimigo, continua se colocando como nosso inimigo, não tem jeito. Vamos deixar como está. E isso é novamente irracional, porque se você for, com quem você vai fazer a paz se não for com o inimigo? E qual o melhor momento para você fazer uma trégua, uma paz, do que um momento de crise? Quem que faz paz em momento de tranquilidade? Não. Isso demonstra claramente, pelo menos no meu humilde ver, na minha humilde ótica, o quê? Implementação
de uma intenção, que eu não vou dizer de quem, mas a intenção de alguém provocar o colapso. Sairmos do estado da estabilização para a crise. Só para você entender o que eu estou falando aqui, é que nós estamos falando que dois poderes hoje podiam estar reunidos pela paz. Vou repetir. Dois poderes iam se reunir, encontrar e falar assim, vamos parar de brigar com toda a nossa fúria e entrar em paz, porque o Brasil, o país, está um caos. Mas só tem um problema. Me diga uma atitude do Executivo Federal que tenha em algum momento aviltado, então, levemente machucado a Suprema Corte ou o Legislativo. Nenhuma. Agora me diga uma apenas que tenha fulminado a Constituição em relação ao Executivo e ao Legislativo. Eu dou várias dos dois. Tanto a interpretação, a declaração de inconstitucionalidade, em casos que não a extensão de determinados artigos. Quer nomear o presidente da diretoria da Polícia Federal? Não vai, eu não quero. Acabou. É assim que funciona. Diga. Eu vou exemplificar isso que você está falando com 2 tweets feitos pelo general Paulo Chagas, crítico do governo Bolsonaro, mas um militar muito respeitado no meio. Um tweet de ontem fala o seguinte: o que legitima o exercício da autoridade é o respeito aos limites legais das suas atribuições. Para merecer respeito é preciso respeitar. Os ministros do STF, por total falta de respeito a seus limites, há muito perderam a legitimidade e a legalidade do que fazem. E hoje, perto da hora do almoço, ele fez um outro tweet falando o seguinte: quando o STF, que deveria dar o supremo exemplo, deixa de fazê-lo e ultrapassa seus limites, todos sentem-se livres para fazer a mesma coisa. Os efeitos negativos dessa anarquia só serão neutralizados pela iniciativa e pela moderação de uma força garantidora da lei e da ordem. Isso não é bom. O general Paulo Chagas deixa muito claro que depende tão somente do STF ter ou não uma intervenção, porque, segundo ele, quem está saindo de todos os limites legais, constitucionais, é o STF. E se o STF não voltar para seus limites, a reação não vai ser boa. Que coisa, hein? Eu acho engraçado que isso não precisava ser dito, né, Flávio? Quando dito por um general, né, Mauro? Oi? Quando dito publicamente por um general, que inclusive é crítico do governo federal, é porque o STF, e isso eu tenho conversado bastante com pessoas que são críticas ao governo federal, o STF conseguiu fazer uma coisa que nem o presidente Bolsonaro conseguiu fazer. Ele conseguiu unir todo mundo contra ele. Então, até os críticos do presidente Bolsonaro, nesse momento, estão ao lado do presidente Bolsonaro por entender que a verdade, quem está realmente querendo uma alisura nas eleições é o presidente Bolsonaro. Quem está respeitando a Constituição é o presidente Bolsonaro. E essas pessoas que podem pontualmente criticar o presidente Bolsonaro por algumas atitudes já perceberam que é uma guerra do bem contra o mal, da legalidade contra a ilegalidade. E nesse momento eles estão do lado da legalidade, que agora é personificada pelo presidente Bolsonaro. Obviamente não significa que eles vão apoiar o presidente Bolsonaro, mas nesse momento eles estão do lado do presidente. Perfeito. Olha, o contribuinte, o cidadão, pagador de impostos, o sujeito que está pagando a conta da brincadeira, você, todo mundo, fica com a seguinte impressão, né? Dá a impressão que lá dentro o pessoal fala assim: Bolsonaro saqueou a Petrobras? Não, mas tá culpado. É tipo assim, mas como é que ele quer? Ele tá quebrando a harmonia dos poderes, está quebrando o elo da corrupção. Ele vendeu, assim, para ele passar a agenda dele, ele fez negócios lá dentro, comprou deputados, comprou senadores, e etc., fez uma espécie de mensalão. Não, esse cara não serve. Nomeou diretores da Petrobras do Centrão?
Não, então não serve. Ainda que ele tivesse nomeado do Centrão, não acharam nem coisa não, contanto que não deixasse roubar. Porque, ó, um diretor da Petrobras ganha 300 mil conto por mês, pô. É dinheiro pra mandar. Mas aqui o que a Flávia colocou é que quando nós temos um general que chegou para você e disse, ó, se o STF não voltar pro seu lugar, pro galinheiro, nós vamos ter graves problemas. A Polícia Federal me chega e diz, tem hackeamento, tá aqui as provas. Duvido. Tá bom, então. Agora nós temos, então, não só o hackeamento, como a prova de que a polícia encaminhou isso pro TSE. O TSE coisou, sumiu o log e a prova. A Rosa Weber deu andamento no inquérito. Assumiu depois o Barroso e o... Teve alguém antes, não teve? Dela? Eu não recordo. Teve mais alguém que assumiu antes dela? Peraí. E os outros não fizeram nada, nem o Fux tomou conhecimento. Agora eu entendi por que Fux passa pro lado de lá. Estava reunindo com o Bolsonaro, tá tudo lindo, maravilhoso. Mas Fux também foi inerte aqui. Aí cancelou a reunião com o presidente da República pela paz. É muito maduro. Mas o que eu estou dizendo para vocês é justamente isso. A crise pela qual eles dizem que existe, que está acontecendo isso aí, é provocada justamente porque eles não querem. Duvido! Aí o cara mostra um nude, né? Aí você, não gostei, vou embora. Tá brigando comigo, é guerra. Apelou. Mas rapaz, você não pediu para eu te mostrar, tá aqui. Mas não tem condição, meu amigo. A gravidade do momento agora é extrema. Eu vou dizer uma coisa para vocês. A percepção não é que eles não queiram voltar atrás. É que eles não podem voltar atrás. Porque se um, de repente, resolver falar o que não deve, delatar, de repente, para se liberar... Botar os outros, né? Só vou pedir licença para vocês só um minutinho. É 30 segundos, tá? Vê aqui, esse cara chama José Disseu. Não substitui Bolsonaro, até porque a nossa direita liberal não encontra rumo, está muito dividida. O programa até que ela tem, porque a Globo expressa um pouco o programa que eles gostariam que sucedesse o Bolsonaro. Né? Há uma crise profunda no PSDB, no DEM e no MDB. Há um fortalecimento da direita, seja o PRD, seja o PL, seja o PP, seja o PSD, com diferenças, com nuances, que sustentam o governo Bolsonaro, apesar que... Quem dá as ordens, quem aprisiona, quem faz as vidas, meio que... O Supremo... Ele estava com uma doença terminal, certo? Ele ficou um pouco tempo no Supremo. E tem o caso do Fux, que é um caso aberrante, porque ele procurou todos os condenados, ou depois condenados da Lava Jato, todos os réus da Ação Penal 470, chamada de mensalão, para ele me assediou. Sabe que assediar uma pessoa até me encontrar? Para dizer... Primeiro que ele conhecia realmente o processo, as vírgulas do processo, para bater no peito, dizer que matava no peito, que nós éramos inocentes, que nos absolver. Esse é um charlatão, não é? Eu não exagerei, porque eu fiquei muito preocupado em exagerar. Com relação ao ministro, aos outros ministros, todos eram progressistas, todos tinham um compromisso democrático, todos lutaram contra a ditadura, e alguns tinham uma prática como o ministro Fachin, ao lado do Movimento Sem Terra, dos centros acadêmicos e dos sindicatos. Aliás, grande parte da renda dele vinha disso, entendeu? E tinha um compromisso. Pediu para falar num ato, ele pediu para falar. Ele pediu a palavra para falar em defesa da Dilma contra o impeachment, entendeu? E o ministro Barroso, que tem uma história fantástica como advogado, entendeu? É realmente uma pessoa que nós respeitamos do ponto de vista cultural, do ponto de vista... Mas ele acha que é o refundador da República, ele acha que ele é o cônsul do Brasil, entendeu? Vamos refundar a República, somos iluministas, vamos fazer a roda da história girar, entendeu? Gente, isso se percebe. Agora, olha a história dele passada. Então, a única coisa que eu cobro é o seguinte: coerência com a sua história, coragem para enfrentar os lobbies, coragem para enfrentar o poder da mídia, coragem para enfrentar esse punitivismo que tomou conta do Brasil, entendeu? Que cada dia vai ficar mais claro, porque a luz e o sol vai expor a Lava Jato, entendeu? Isso aí vai expor o que é Lava Jato. Vamos lembrar que o Aires Brito era suplente deputado federal do PT, que o Eros Graus foi do Partidão, entendeu? E assim todos, que o Joaquim Barbosa era público, que era um cidadão progressista, entendeu? Que a Carmelúcia, ligada ao Itamar Franco, também. Você que está assistindo e ligou agora há pouco o seu computador aqui no NQC,
nós acabamos de dar aqui a notícia em primeira mão de que o presidente do STF, Luiz Fux, cancelou a reunião de paz que ele tinha entre os poderes judiciário e o executivo com o presidente da República, porque o presidente teria feito ataques. Mas, na verdade, nós sabemos que o presidente apenas se defendeu de ataques feitos a ele quando disseram que ele não tinha provas. Ele apenas apareceu com as provas, e também outros meios de comunicação, como a CNN, mostrou as provas de que houve invasão, sim. Hackers invadiram as urnas eletrônicas em 2018. Flávia Ferronato, eu te pergunto, essa contradição do presidente do STF, cancelar a paz, dizendo que não quer guerra, como é que você vê isso? Nós vimos agora o José Dirceu, o ex ou talvez atual todo-poderoso do Partido dos Trabalhadores, falando que o presidente do STF é um charlatão, e fez outras menções também a outros ministros do STF. Minha amiga, você é de São Paulo, como é que você vê isso que está acontecendo aqui em Brasília? Zambuja, o Fux tentou segurar o Alexandre de Moraes e tentou segurar o Barroso. Tanto é que na abertura dos trabalhos a gente trouxe aqui uma outra visão a respeito da fala dele, com ele criticando que os ministros, que juízes deveriam trabalhar calados e juízes não eram políticos. Hoje a gente vê que ele mudou de postura. A gente sabe que está tendo uma cobrança muito grande nos bastidores, e nessas horas só me vem à cabeça as fitas do Daniel que o presidente Bolsonaro falou. E com essas palavras a gente percebe o quanto o Dirceu está por trás de muitas dessas ações. O que vai acontecer no futuro, acho que só Deus sabe, mas que o STF está ficando cada vez mais isolado, o STF está ficando cada vez mais sem apoio, e isso é nítido. Acabou de sair uma entrevista agora do Fábio Tradi, que é membro da comissão do voto auditável, falando que o voto provavelmente a votação vai começar já, que o voto provavelmente não vai passar na comissão, mas que o clima é realmente muito tenso, não só na comissão, mas como em todo o Congresso Federal. Vocês que estão aí em Brasília, as notícias também aí de Brasília é que o clima hoje em Brasília estava muito tenso, com diversos helicópteros. Então, eu acho que tem muita coisa que vai acontecer, e o presidente Bolsonaro hoje convocou todos os brasileiros, não só os paulistas, não só os paulistanos, a irem às ruas aqui na Avenida Paulista no dia, salvo engano, 29 de agosto, não para defender o voto auditável, não para defender o governo Bolsonaro, não para derrubar o ministro do STF. A pauta é o respeito à Constituição. Muito bem, Flávia. Grato pela participação. Mauro Fagundes, o clima está quente, a notícia é quente, mas a cabeça está fria e analisando tudo. Isso é... O clima realmente em Brasília como um todo, ele está bem tenso, né? O passarinho vai piu-piu de manhã, o outro passarinho já pede para ele calar a boca, para ele não aperrear o juízo. Tá, assim, hoje teve aí, não sei por qual motivo, né? Mas talvez porque o rapaz lá dos Estados Unidos está aí, da Segurança Nacional, veio visitar o presidente, mas teve um helicóptero passando por aí, um jatozinho dando umas rasantes, o pessoal brincando, né? Treinando. Mas tá certo. Agora, vocês entendem a gravidade do que foi dito por Dirceu? Ele diz, então, que ele respeita Barroso culturalmente, mas que ele é um maluco, um pirado. Que ele acha que é iluminista e que não sei o quê, e que ele quer ser fazer a roda girar, quer refundar a República. Eu sei a roda que ele vai girar. Esse negócio de rodinha aí tá estranho. Eu acho que eu não sei qual é a roda que ele quer fazer girar, eu sei muito bem. Aí, nossa, vamos fazer a roda girar. Né? A pessoa dizendo de ser... Brincadeira, vossa homossexualidade máxima, tô brincando. Então, o que é que eu digo pra vocês? Ele disse, vamos refundar a República. É Bolsonaro que é o revolucionário, o ditador e tudo mais. Não. Mas veja o que ele disse. Eu só cobro que Barroso seja coerente com a própria história. Peraí, quem disse para cobrar de Barroso? Não foi Lula quem indicou, né? Foi Dirceu que determinou. Pelo jeito... engraçado, se dá para botar um ex-presidente na cadeia, né? Que é crime, pô. Usurpar a competência dos outros.
Tá doido. Agora você também quer ver. Fala aqui. Carmen Lúcia, progressista. Joaquim Barbosa, progressista. Progressista não, acabar com essa frescura. Comunista. Eles usam essa roupagem de progressista para poder disfarçar. Exatamente. Eles não previsto. Isso aí, o Solavo já falou inúmeras vezes sobre isso. Mas, para terminar, ele envolve Barroso, Fux, Fachin. Fachin, então, que negócio de misturar com o Sem Terra, conhecer um professor na faculdade que revolucionou a vida dele. Enfim, então você vê que tem algo por trás. Onde está de seu Jacques Wagner? Onde está de seu PT? Olha, falando em algo por trás, né? Esse negócio de rodinha, algo por trás. Falando essa brincadeira toda, ontem, quarta-feira, teve um sujeito chamado General Hamilton Mourão, vice-presidente, que saiu. O Mourão fez um comentário que a gente devia ter comentado ontem, mas não deu tempo. Ele ridicularizou o pessoal do STF. Ele botou o pessoal abaixo de... Vocês entenderam, né? O que ele disse? Ele falou, olha, nossos magistrados ultrapassaram seu limite ao emitirem opinião sobre algo que não lhes diz respeito. O que diz o magistrado, o que diz respeito ao magistrado, é fazer com que a eleição ocorra dentro das regras estabelecidas pelo legislativo. Ele disse isso durante uma palestra promovida pelo grupo Personalidades em Foco. E aí, né, papo vai, papo vem, ele soltou essa pérola legal pra gente. Aspas para o Mourão. Se o legislativo estabelecer que a regra eleitoral diz que o eleitor terá que plantar uma bananeira na hora de digitar o voto, compete à Justiça Eleitoral assegurar que isto ocorra, e não o magistrado interferir no processo. Então, quer dizer, Barroso, acho legal a tua opinião, mas guarda ela para você mesmo. Faz esse favor. E vamos pegar aqueles processos que estão parados. Tem o processo, ó, Jader Barbalho, Renan Calheiros, tem nego aí com uma... Olha, é tanto processo para eles julgarem, inquérito, não sei que, coisa e tal, e nada anda. Agora, urna, se falou em urna, se você pronunciar urna eletrônica 3 vezes na frente do espelho, puf, aparece um ministro do Supremo. Da privada. Pois é isso. Lembrando que nas notas dos clubes militares o prazo é outubro, para não haver um outubro vermelho. Então, Flavinha, você esteve falando aí do Paulo Chagas, que é um general que eu moro em Brasília há mais de 20 anos, tenho algumas dificuldades de entender a cabeça dele, mas foi uma boa notícia que você trouxe. Até o general Paulo Chagas, aqui de Brasília, ficou do lado do Bolsonaro, ele que é crítico ao Bolsonaro muitas vezes. E o Roveran trouxe aqui também uma fala do Hamilton Mourão. Como é que você vê isso agora, nessa circunstância? Parece que o STF está acuado. Talvez seja isso que tenha feito com que o presidente Luiz Fux tenha adiado ou suspenso essa reunião que ele ia fazer em nome da paz. Mas, na verdade, será que ele quer paz? Eu acho que, como eu disse, ele me parece sendo forçado a tomar uma atitude que eu não vi o vídeo dele falando, mas me parece ser um pouco contrariado, porque ele foi o que mais lutou por esse diálogo. Mas a gente tem que entender que hoje o STF é a última instância judicial. O STF pode, inclusive, afastar o presidente da República. E só o Senado pode afastar um ministro do STF. E a gente sabe exatamente o que acontece, o porquê que os senadores não atuam mais diretamente contra o STF. Então, quando a gente tem um cabo de guerra assim, com um órgão que está acima de todo mundo, inclusive legislando, inclusive saindo das 4 linhas, como o presidente Bolsonaro fala, que está agindo de maneira inconstitucional, ilegal, quando faz fake news, falando, o ministro Fux já deu diversas interpretações a respeito da vulnerabilidade das urnas eletrônicas. Antes era invulnerável, agora
houve realmente o ataque, mas nada foi mexido, então não teria a prova, e agora a gente vê que não existe essa prova, pelo próprio criador da urna eletrônica fala que é impossível ter essa prova. Qual que é a saída para resolver essa situação? São duas as saídas. A primeira, e que eu torço para de verdade aconteça, é que o STF, o ministro Fux, presidente do STF, faça uma reunião e baixem a bola. Não adianta o STF querer comprar briga nesse momento, porque o STF, até com toda a opinião pública, hoje está em minoria. Inclusive, parlamentares têm falado isso nas suas redes sociais. Hoje o STF não tem o apoio que tinha, por exemplo, há 6 meses atrás. Cada vez que o ministro Barroso fala, cada vez que o Alexandre de Moraes faz uma atitude como essa de ontem, recebendo o inquérito e denunciando e acatando o pedido para o Bolsonaro entrar nos inquéritos das fake news sem passar pela PGR, da maneira que o ministro Alexandre de Moraes agora está rebatendo os ataques do Bolsonaro nas redes sociais, a única maneira de fazer ou é eles retrocederem ou alguém parar. E essa parada, a saída que eu vejo seria com o uso de violência, o que não é legal para ninguém. Então, eu espero de verdade que os ministros está nas mãos deles, dos ministros do Supremo, voltar para a quadra e não ficar jogando o jogo fora das regras. É o que nós todos estamos esperando, que Deus ilumine esses homens que decidem os destinos da nação. Para entender tudo o que está acontecendo, uma boa maneira é a gente entender a história, e nós temos um parceiro que é a turma do Brasil Paralelo, que é uma produtora de vídeo que trabalha conosco também, somos parceiros. Flávia, você pode falar um pouco a respeito desse trabalho do pessoal da Brasil Paralelo? Brasil Paralelo tem diversos vídeos, a gente tem aí no alto do chat o link para assinar o Brasil Paralelo, e um dos vídeos do Brasil Paralelo fala exatamente das urnas eletrônicas. Um vídeo imperdível, está lá no YouTube, no canal do Brasil Paralelo, é um vídeo imperdível, e é por isso que o Brasil Paralelo tem sido tão perseguido, porque o Brasil Paralelo mostra com fatos, e não com narrativas. Ele pega fatos, ele pega entrevista, ele pega a história para mostrar aonde está a verdade. Roberto. Pessoal, em primeiro lugar, quero endossar tudo que a Flávia falou aqui sobre o Brasil Paralelo, que inclusive está sendo perseguido aí pelo pessoal da CPI, né? Verdade. Os sábios lá da CPI estão... Vai ser muito divertido ver essa briga deles com o pessoal do Brasil Paralelo, porque eles têm uma condição de fazer vídeos, de fazer documentários, são de uma qualidade que não tem parte na internet. O que é documentário, Roberto? Coleção de documentos. Pronto. O que é que eles fazem? Documentários. Por que é que eles têm raiva, então, do Brasil Paralelo? Pois é. O negócio é o seguinte, eu, no lugar deles, não teria mexido com o Brasil Paralelo, porque o Brasil Paralelo é muito bom em fazer documentários. Aliás, eu não vi documentários de qualidade melhor até hoje do que os feitos pelo Brasil Paralelo. Eles têm que... O pessoal que não assinou o Brasil Paralelo está perdendo. Eu falo isso do fundo do coração, sem tentar vender nada. Isso aqui é sério mesmo. Isso aqui é para o deleite de vocês assistir um documentário produzido por esse pessoal. Mas além disso, hoje temos um aniversariante, né? Hoje... Não é da bancada, mas é o... Quem que é? Você que fala? Fale. Então, eu comentei aqui com o pessoal da bancada que hoje é aniversário do Eumano Pires, meu filho, Eumano Pires Azambuja Borges. Meu filho, você é um dos tesouros que eu tenho na minha vida. Você é muito especial, quero que você tenha muita saúde, muita paz, prosperidade e equilíbrio na sua vida. Você vale ouro. Olha, bacana, rapaz. Até bem emocionado aqui. Pastor dá o CPF também, né? Tudo direitinho. Cuidado, rapaz. Preste atenção. Presta atenção. Então, eu vou só deixar com o meu recado, hein?
que o eterno Criador, o nosso Deus, que vem antes do passado, se vai por depois do futuro, que ele emita e faça vários decretos doces na tua vida, para que tu não amargues aí os amargos decretos que infelizmente norteiam a nação. E o teu pai hoje compõe a bancada, junto com todos nós, e é um prazer tê-lo aqui, um orgulho que nós temos de ter o teu pai aqui na bancada, conosco. E só temos um objetivo, que é entregar um Brasil para você, para os nossos filhos e netos, do que aquele Brasil, um Brasil melhor do que aquele Brasil que nós recebemos dos nossos pais, que infelizmente acabaram por cair, ou então não tinham instrumentos para poder se informar de maneira correta, como temos hoje na internet. Então, parabéns, Azambuja, parabéns aí o garotão do Azambuja. Essa foi uma surpresa, né? Eu não esperava, fiquei até um pouco emocionado. Aqui é improviso, pai. Aqui. Realmente o que faz é a gente lutar por um Brasil melhor são as futuras gerações, né? Eu até pensei em desistir, como diz aquele desenho, né? Um leão gigante, dizendo, pensei em desistir, mas olhei para trás e vi que estava sendo seguido, e atrás dele um leãozinho, né? Então a gente não pode desistir nunca dos nossos sonhos, de um Brasil liberto de todos os tipos de amarras e ignorâncias. E o Brasil Paralelo, por falar nisso, é uma maneira. Eu acho que o Renan Calheiros nunca assistiu um documentário do Brasil Paralelo, porque se ele assistisse, ele ficaria com vergonha de estar perseguindo. Renanzinho, venha cá rápido, papai, documentário de papai, rapaz, olha que é muito importante. Talvez seja por isso, ele deve ter assistido e viu que a verdade está vindo à tona e está perseguindo essas pessoas. É isso aí. Então, pessoal, é o seguinte, a próxima notícia, Bolsonaro, hoje pela manhã, em conversa com apoiadores, ironizou o inquérito das fake news, cutucando o ministro Alexandre de Moraes. Abre aspas para o presidente. Busca e apreensão no Palácio da Alvorada? Vai mandar quem fazer isso? A Polícia Federal ou as Forças Armadas? Fecha aspas. Vamos ver o vídeo. Parece até que Bolsonaro assiste a gente, né? Alguém assistiu a live de hoje? Era que eu ia perguntar. Que vergonha para o ministro Barroso, né? Pode um ministro Supremo Tribunal Federal, documentado pelo próprio TSE, que o hack esteve no coração do TSE de abril a novembro, antes da campanha, durante a campanha, durante as eleições e depois das eleições. Então ele falou que teve acesso aos códigos-fontes, a tudo. E o próprio TSE, o tal de Janino, ele reconhece, admite, ele assina, reconhece, admite que houve invasão. Depois ele fala, não, mas não alterou os resultados das eleições, quem sabe talvez em Aperibé, no Rio de Janeiro, tenha havido a alteração. Mas que providência tomou no tocante a isso? Porque não determinou uma nova eleição em Aperibé? Se num lugar podia, outros todos também. Não, isso aí, ele tem falado, o interesse pelo poder é muito grande, dentro e fora do Brasil. Quer ver uma coisa? Eu vou ligar, eu acho que eu não tenho acesso, eu pedi para ligar, eu quero falar uma videoconferência hoje com os presidentes do Bradesco, Itaú, Banco Brasil, Caixa Econômica, etc. E perguntar para eles, por que vocês gastam fortuna todo ano para tomar medidas para que pessoas não invadam os seus bancos, né, para não transferir de conta de uma pessoa para outra, etc. Pega a tecnologia do TSE. É de 96. Essa é impenetrável. Vamos usar a palavra que o Barroso gosta, né? Essa é impenetrável. Impenetrável é boa. Então e outra, estão me processando por isso. Olha, pessoal, o que é a ditadura da toga? O que dois ministros estão fazendo no Supremo? Barroso e Alexandre de Moraes. Vamos investigar. Será que vão dar uma sentença, fazer uma busca e apreensão na Alvorada? Como fazem com o povo comum aí? Será que vão fazer isso? Eu vou mandar quem aqui? A PF ou as Forças Armadas? Quem manda na PF e nas Forças Armadas é o presidente da República. E eu pergunto aqui para o meu amigo Mauro Fagundes. Mauro, existe ditadura da toga? Não, o que existe é um negócio chamado critarquia, né? Um regime político onde impera o governo dos juízes. Critarquia.
critarquia. Vai pro Google ver lá, critarquia. Então significa o quê? Está saindo da democracia para critarquia. Mudança do sistema político. Eu acho que está na Lei de Segurança Nacional também isso aí. Não tem isso é impressão, não tenho certeza não. É isso aí. É isso aí, meu pessoal aí que está assistindo. Está sendo um prazer aqui fazer parte dessa bancada do NQC, Nada Que Calar. E tudo que é bom, como disse ontem o Mauro, dura pouco. Vamos terminar por aqui. Antes, porém, despedindo da nossa amiga Flávia Ferronato de Brasília. De Brasília nós estamos. Eu estou aprendendo, hein? Calma aí que o Xandão... Eu não disse nada disso que é bom durar pouco não, rapaz. Falou. Falou lá na volta atrás. Ela tá em São Paulo, tu é fake news, viu? Não, sou o Xandão do bem, pô. Tá Xandão fake. Xandão fake. Pra apelidar. Ô, Flavinha, Flávia Ferronato de São Paulo, suas considerações finais. As pessoas estão perguntando, algumas delas, onde está o Rafael. O Rafael está cuidando do lançamento do livro dele, que vai contar tudo dos bastidores da China. Rafa, um beijo para você. Por enquanto, o Azambuja está o substituindo. E amanhã a gente vai ter muito mais coisa. Tem vídeos que a gente não deu tempo de passar hoje. Hoje a gente teve um problema para entrar no programa. O YouTube não está colaborando muito. Mas amanhã vai ter muita novidade. E do jeito que o Brasil está, é capaz a gente até no sábado entrar também com novidades. Eu sou super a favor. Trabalhar domingo, de manhã e à tarde. Eu tenho que ser, né, acompanhado. Isso aí. Ricardo Roveran. Sabe esse negócio de o que é bom dura pouco? Foi o que ela falou. Foi o que ela disse. Ó. Um beijo para todo mundo, pessoal. Tchau, obrigado. Até amanhã. Mauro Fagundes. Suas palavras e considerações finais desse dia. Esse é o momento mais triste do teu dia. Né? É o dia que a hora que você vai se despedindo da gente. Mas também é a hora mais feliz. Sabe por quê? Conte as horas, os minutos e os segundos para nos ver amanhã novamente. Corre lá no meu canal, assiste meu vídeo de ontem. E tem um vídeo que vocês devem assistir, é o de antes, perdão, é um falando sobre Disseu e o de antes de ontem. Corre lá que você vai se amarrar. Beijo no coração e traga você aqui, uma pessoa, ou você mesmo. Assine o Brasil Paralelo, que está aí no topo dos comentários, você vai ajudar um grande projeto a crescer. Nossa livraria tem promoção, nqc.com.br, corre lá. Beijo no coração e até breve. E você? Eu fecho. Vamos lá. Ele quer se despedir, pessoal. Não. Eu voltei ao vivo, voltei para reclamar comigo. Não tem não. Se despeça agora. Vocês assistiram Nada Que Calar, NQC. E para mim foi uma honra, está sendo uma honra aqui. Eu sou José Roberto Azambuja. Até amanhã, se Deus quiser. Já posso coisar aqui agora? Pode ir agora. Autoridade. Ou até coisa de... Mas agora!